minha virada em fé. Aleluia, glória a Deus. Sabe, a fé, ela não se mistura com lógica. Nunca se esqueça disso. A fé sempre extrapola a nosso modo de pensar. A fé é a arte de se apossar de coisas. A fé é a arte de se apossar de coisas que a sua mente já aceitou. Ou seja, a tua fé é uma arte de promover pensamentos que a sua mente começa a aceitar. Aí você está entrando num âmbito espiritual, num âmbito sobrenatural. É muito importante entendermos isso, irmãos. Como nós precisamos nos manter em fé. Não é ter fé, é manter em fé. Uma vida sempre gestada em fé, para tudo. Bom, irmãos, os discípulos foram para o mar, mas não esperavam que a coisa tornaria tão difícil. Por quê? Cerca de 3 para 4 horas da manhã, um vento muito violento veio, formou uma grande tempestade no mar. O barco já estava se enchendo de água, os ventos eram contrários para onde eles iriam, porque quando fala que o vento era contrário para o alvo, certo? Se você está indo para um lugar que o vento está te empurrando, o vento não é contrário. Sempre que um vento é contrário, é quando ele está nos resistindo à nossa trajetória. O vento era contrário, aquela coisa toda, e de repente Jesus aparece andando sobre as águas em plena tempestade. Houve um tumulto dentro do barco tremendo, porque confundiram ele com fantasma, começaram a gritar de pânico, a palavra é pânico mesmo, pânico, medo, já estavam muito preocupados com a tempestade. Quando eles viram aquela cena, aí desarvorou tudo. Eles começaram realmente a gritar com muito medo. E aí, irmãos, começa um ponto aqui muito importante. Se a Bíblia diz que eles olharam para Jesus andando em cima d'água e viram ele como um fantasma, é sinal que todos estavam olhando naquela direção. Concordam comigo? Porque ninguém vai dizer que é fantasma se não viu nada. Eles viram alguma coisa, interpretaram que aquilo era um fantasma. Todos olharam. Vamos lá? Todos olharam, sim ou não? Todos olharam. Mas teve um olhar diferente, que foi o de Pedro. Pedro, quando olhou para o mar, mesmo todos falando que é fantasma, Pedro olhou e discerniu uma coisa diferente. Pedro fez uma pergunta. Por que ele fez a pergunta? Se és tu, Senhor. Por que ele fez essa pergunta? Porque quem foi o primeiro que falou? O que Jesus falou? Não tenham medo, não tema, sou eu. Foi o suficiente para Pedro discernir aquela voz e dizer: se és tu, Senhor. Porque ele não falou que era o Senhor, ele só falou: sou eu. Se és tu, Senhor. Glória a Deus. Até aqui, a coisa está completamente normal. Se és tu, Senhor. Agora, o que ele continua falando é que é anormal. Se és tu, Senhor, manda-me, dê uma ordem para que eu ande também sobre a água. Aí não é normal. Aí não é normal. Concordam comigo? Aí a coisa está estranha. Né? Agora, Pedro diz: se és tu, Senhor, e faz um pedido completamente anormal. Ele faz um pedido que é anormal, mas é anormal pela condição. Pedro
sairia do barco no mar tranquilo? Não. Pedro não sairia do barco no mar tranquilo de jeito nenhum. Pedro poderia até ver Jesus andando num mar tranquilo, ele poderia estar repleto de admiração por ver aquilo. Mas ele não teria sido desafiado para fazer a mesma coisa. Sabe por quê? O que é comum não desperta fé em nós. O que é comum é comum. Tempestades nos levam a andar por caminhos que nunca andamos antes. Tempestades podem nos levar a termos experiências que nunca imaginaríamos que poderíamos ter. Não fuja da tempestade. Nenhuma pessoa que alcançou caminhos longos, que foi longe, nenhuma delas ficou parada num problema, numa adversidade, numa tempestade. Porque quem sabe o que Deus é capaz de fazer, nunca vai se intimidar com um problema maior ou menor. Deus não formou o homem, não criou o homem para ele estar aniquilado, parado, caído. Levanta a cabeça e diz, vai dar, porque eu sei o que ele pode, eu sei o que ele pode fazer. É no momento de tempestade que podemos ir além do natural e usar a nossa fé. É no momento de problema, de adversidade, de dificuldade, de uma situação que você está passando, chata e tudo mais e tal, que nós podemos usar a nossa fé. Quantas vezes nós fugimos da tempestade? Quantas vezes vem uma coisa na nossa vida e a gente não quer ver, não quer entender, porque aquilo dói, aquilo é ruim para nós. E a gente, arruma um atalho. Mas tempestade que não é enfrentada, não é vencida. A chave aqui de Pedro, nessa passagem, uma chave que acionou a fé dele, é ver aqui para onde Pedro está olhando, para onde foi apontado o seu olhar. Vou voltar ao início. Todos olharam para o fantasma. Pedro olhou algo que ele não sabia o que era, se era fantasma ou não, mas não importa. Pedro olhou e viu, ouviu a voz. A chave está aqui, é para onde nós estamos olhando no momento do problema, para onde estamos olhando no momento da tempestade, aonde está o nosso olhar, qual é a direção do nosso olhar. Se és tu, Senhor, ele está olhando para o Senhor. Em toda aquela situação tenebrosa, ele está olhando para o Senhor. No versículo 30, mostra que Pedro, ele afunda na água. E por que ele afunda? Porque o princípio que manteve ele em fé foi desativado. A chave virou para o outro lado. Quando você aciona a chave do carro, ou o botão de start, logo que seja, o motor do carro pega. É igual a fé. Quando a gente aciona a palavra, aciona, a fé vem. Quando olhamos para o Senhor, a fé vem. Sempre que olhamos para o Senhor, a fé vem. Não tem jeito, vai ter fé. Se olhar para a tempestade, a fé já era. Então, no versículo 30, diz que Pedro, reparando a força do vento, teve medo e começou a submergir. Ou seja, ele virou a chave. Virou a chave para desligar a fé. Primeiro ele liga a fé, depois ele desliga a fé. É um princípio para todos nós, é um princípio para a nossa vida. Nós também podemos fazer a mesma coisa, irmãos. Ligar a fé ou desligar. Essa foi a chave que ligou
a fé de Pedro. Ele olhou para o Senhor. Quando olhamos para a palavra, quando olhamos para o Senhor, a nossa fé sempre vai entrar em ação. Amém? Então ele deixou de olhar para aquele que fez ele andar na água, para olhar para a força da tempestade, o vento. Vai dar errado. Vai dar errado. Ninguém fica por cima olhando os detalhes dos problemas. Para ficar por cima, nós precisamos permanecer olhando para a palavra, olhando para o Senhor. Amém? Fé e coragem sempre vão nos levar a possibilidades. Não tem jeito. Fé e coragem vai te levar para possibilidades. Sua fé vai virar. Uma grande virada em fé. Você já tem fé, mas a tua fé vai virar para um outro lado, para uma outra dimensão em 2020, em nome de Jesus. Vamos aprender com a nossa visão de fé, ver as coisas mudadas lá na frente. Versículo 32. O vento só cessou depois que Jesus e Pedro entraram no barco. Depois que vem a segurança, depois que vem a saída, aí a tempestade acaba. Tinha que ser o contrário. Jesus podia ter cessado a tempestade minutos antes, é ou não é? Sim ou não, irmão? Jesus podia acabar com aquela tempestade alguns minutos antes, meia hora antes, 20 minutos antes, 15 minutos antes, mas ele permitiu isso tudo para testar, mover, esticar a fé de Pedro. Ele poderia ter cessado aquilo tudo antes, mas é no momento das tempestades, dos problemas, que Jesus faz as suas maiores obras. É no momento de tempestade, problema, dificuldade, que Jesus aparece sempre de uma maneira sobrenatural, excelente. E é no momento dos teus problemas, dificuldades, que o Senhor também vai aparecer para realizar os maiores milagres, as maiores obras da sua vida. Jesus já podia ter acalmado aquela tempestade antes. Jesus já podia ter acalmado a tua tempestade. Jesus já poderia ter acalmado a tua tempestade em 2019. Será que ela passou para 2020? Jesus já poderia ter acalmado, cessado a tua tempestade. Não cessou por quê? Porque você ainda não passou pela prova. Você ainda não teve a condição de viver naquele momento algo esplêndido da sua parte. Sabe por que a sua tempestade ainda não cessou? Porque o Senhor quer operar algo para despertar, para acionar, para virar a chave da tua fé. Ele não quer te afogar, Ele não quer te destruir, Ele não quer ver o teu pior. Deus nos ama, Ele quer o melhor para a nossa vida, mas Ele permite situações para que nós possamos acionar a chave da fé. 2020, uma virada na tua fé. Uma virada na tua fé. Aleluia! Tem tempestade se acalmando hoje. Você passou no teste, doeu, você afundou, pediu socorro, mas você andou. Em nome de Jesus, 2020 é o ano
que você está voltando com Jesus, dizendo: eu andei, eu venci, e agora eu vou para mais longe, eu vou fazer coisa maior. Se eu fiz isso aqui em fé, eu vou fazer coisas muito maiores em fé também. Eu não vou mais parar, eu já provei da coisa, gostei, e eu vou em frente. Amém? Esse mesmo Pedro que afundou e que voltou para o barco com Jesus, foi o mesmo que a sombra dele curava e expulsava demônio. Só a sombra de Pedro. Ele foi a primeira boca da igreja. Primeira boca da igreja, Pedro. E abriu a boca e quase 3.000 se batizaram. Abriu a boca de novo e foi quase 5.000 se batizaram. Boca de Pedro. Mas ele nunca chegaria a ser o que ele um dia foi, se ele não confiasse tanto naquele que estava andando em cima d'água e pediu para andar também. Vamos começar 2020 fazendo pedidos que o céu vai fazer uau! O céu vai trovejar, o mundo espiritual vai se abalar. É o teu ano, 2020 é o ano da tua virada, virada da tua vida. Aleluia! Esse ano de 2020 não só vamos entrar numa dimensão nova de fé, uma virada de fé, mas nós vamos chegar do outro lado, como eles chegaram, né? Nós vamos chegar do outro lado, ou seja, nós vamos chegar no final do ano com grandes experiências para contar. Vai ter gente ao seu redor ouvindo o que Deus fez na sua vida em 2020, lá no final do ano, e vão ficar impactados. No nome de Jesus, sua vida 2020 é uma vida de impacto, é uma fé virada. Você vai para realmente um nível muito mais alto. Você crê nisso? Fique em pé e vamos orar.